Tem muita diferença de que um paciente que lembra dos sonhos do que não lembra dos sonhos. A diferença está na profundidade nos resultados do atendimento. Vou te dar um exemplo tirado do seriado Relembre, que inclusive está na Netflix, tá? O personagem principal, que é o Martin, ele que é alcoolista, ele faz a seguinte metáfora sobre a terapia. Terapia é como vender apartamentos em conjuntos habitacionais, diz ele. Você pega um barraco sujo, não faz nenhum reparo, só passa uma mão de tinta branca nas paredes, forra o chão e monta uma cozinha barata. Faz umas paredes divisórias, enfia 5 estudantes ou imigrantes que trabalham ali dentro e pronto. Com um paciente que não lembra dos sonhos, e é mais ou menos isso que acontece. Porque a terapia vai ficar nesse nível mediano e superficial e empobrecido de resultado. Agora, quando o paciente lembra e traz os sonhos para a terapia passa a ser como vender apartamentos de luxo, onde você pega unidades muito bem localizadas, com todas as funcionalidades e comodidades para os moradores, faz todas as reformas necessárias e vende para um público bem mais seleto que quer um local de qualidade para morar. É a mesma coisa para a terapia. Né? Quando você faz o paciente lembrar dos sonhos dele, faz ele trazer esses sonhos para a terapia, a terapia que você vai apresentar é uma terapia de extrema qualidade. Esse tipo de paciente que eu estou falando, ele quer resultado no tratamento. É o tipo de paciente que tem condições de pagar por um atendimento de extrema qualidade e vai fazer o que for para lembrar dos sonhos dele e perceber que isso vai trazer resultado na terapia dele. Se ele souber que os sonhos aceleram o progresso, ele vai começar, sim, a lembrar dos próprios sonhos e vai trazer, sim, os sonhos para a terapia. O interesse dele vai ser despertado e aí você vai conseguir ajudar ele a usar a própria mente para observar o modo como ele funciona, o modo como ele age diante das situações, o modo como ele reage perante os conflitos, perante a raiva, perante a própria vida. O seu atendimento pode deixar de ser superficial e mediano e você vai poder finalmente acessar os substratos inconscientes da vida do paciente, junto com ele, porque você é coadjuvante, o protagonista é o paciente. Os pacientes vão estabelecer com você uma transferência positiva que você sempre quis, que você sempre desejou e até agora não conseguiu nos seus atendimentos. Aquela transferência positiva que faz os pacientes permanecer no tratamento, porque eles veem a terapia como sendo algo importante e fundamental na saúde mental deles, pois o seu trabalho passa a ser transformador. Os psicoterapeutas se confundem muito em relação a isso, tanto os psicólogos como os psicanalistas, tá? Porque essa questão do esquecimento causa muita confusão, porque os colegas acham que o paciente tem que lembrar de todo o sonho para ele trazer o sonho para a terapia e ter resultado e progresso no tratamento. Isso não é verdade, porque dificilmente a gente lembra de tudo o que acontece nos nossos sonhos. E mesmo quando a gente lembra, a gente não consegue reproduzir, contar, tintim por tintim, o que a gente lembrou de cabo a rabo, não é mesmo? Às vezes a gente sonha a noite toda, às vezes a gente tem vários sonhos, e isso acontece com os pacientes também. Na verdade, isso não tem tanta importância assim, quando você domina a técnica da interpretação dos sonhos de maneira correta. Então, no relato dos sonhos, acontece um fenômeno que o Freud chamava de elaboração secundária. Sabendo disso, você vai saber trabalhar com o material que aparece. E mais, mesmo que ele traga somente um fragmento do sonho, você não vai deixar esse material de lado. Porque o que o paciente diz sobre isso pode abrir as portas
da percepção do inconsciente dele, pode abrir a caixa preta do inconsciente do paciente, pode mudar o padrão do seu atendimento, você pode começar a prestar um atendimento de extrema qualidade com um fragmento de sonho, desde que você domine a técnica da interpretação dos sonhos, que saiba o que está fazendo, que consiga fazer o paciente ser protagonista do processo, fazer ele associar livremente, corretamente e guiar você como uma bússola para chegar até a causa desses conflitos mais inconscientes do paciente. E quanto mais você for dominando a interpretação dos sonhos, mais a angústia do paciente vai diminuir, porque você vai chegar às causas dos conflitos inconscientes dele e vai fazer com que ele desbloqueie a vida dele que estava paralisada até então. Por exemplo, se o paciente trouxer somente um pedaço do sonho, só isso, onde ela lembra que o ex-marido estava tentando entrar na casa dela e não conseguiu, porque a chave não entrava na fechadura, e ela grita para a polícia, você vai, entre outras coisas, conseguir trabalhar com a paciente seu conflito de ter se separado do marido, o conflito em relação à sexualidade, a chave que não entrava na fechadura, chave que não entra na fechadura, clara referência à sexualidade, a felicidade que essa paciente tem em relação a terminar o casamento, afinal o marido não consegue, o ex-marido não consegue entrar no apartamento, e também a culpa que ela sente por ter sido a pessoa quem deu um fim para esse relacionamento. Afinal, a polícia aparece ali como um elemento super egóico importante que faz com que a paciente sinta a culpa. Você vai ajudar, só com esse pequeno fragmento, a paciente a trabalhar essas questões, dominando a técnica da interpretação dos sonhos, sabendo o que você está fazendo, sendo guiado por paciente até esse ponto. Isso vai ser possível porque você vai conseguir voar abaixo do radar das defesas do paciente. O paciente vai vir nas sessões cheio de mecanismos de defesa do ego. Ele vai vir com projeção, com repressão, com racionalizações, com intelectualizações, com formações reativas. E você, através da interpretação dos sonhos, vai conseguir driblar essas defesas e vai conseguir chegar às causas dos conflitos inconscientes do paciente e vai conseguir ajudar a paciente a enxergar o que está fazendo ela sofrer, o quanto ela está agindo e se sabotando na própria vida amorosa. Então, isso provoca transformações profundas e visíveis na maneira como o paciente vai viver e reagir frente às próprias experiências emocionais.